em saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que te faz chorar e sofrer sorrindo sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. A paz, a paz. Boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais um encontro do nosso Evangelho no Lar online de hoje, quinta-feira. É com grande alegria que nos reunimos nesse momento para refletirmos os ensinamentos do Cristo. Que a luz do Cristo esteja conosco nesse instante. Meus irmãos, lembrarmos sempre de permanecer com o pensamento elevado, com as energias positivas. Lembrar também de separarmos nosso recipiente com água potável para ser fluidificado durante o nosso encontro. Nesse instante, vamos fazer a nossa leitura da mensagem de hoje do livro Fonte Viva. A mensagem é: nunca desfalecer. Orar sempre e nunca desfalecer. Está lá no livro de Lucas, capítulo 18, versículo 1. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outra não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre os obstáculos 1000
de naturezas estranhas, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os mártires que fizeram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo resplandece, cada vez mais gloriosa, no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que antes de tudo importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Essa foi a nossa mensagem de hoje. Agora nós vamos ficar com a nossa prece, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, rogar a Ti, Pai amado, a Tua assistência para este momento de realização do culto do Evangelho no lar online. Queremos Te agradecer, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, juntos, unidos e reunidos através do canal do YouTube, para este trabalho do bem. Que as Tuas bênçãos de luz, de paz, possa recair sobre nós, sobre nossos corações e nossos lares. Esteja sempre conosco, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, agora vamos ficar com a leitura e a reflexão do Evangelho, que possamos permanecer com o pensamento elevado a Deus, com as energias positivas, e que tiremos o melhor dos ensinamentos do Cristo, sempre. Até mais, fiquem com Deus. Olá, queridos irmãos e irmãs. Vamos fazer agora a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não coloqueis a lâmpada sobre o alqueire, e tem coragem da fé. Todo aquele que me confessar e me reconhecer diante das pessoas, também o reconhecerei e o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. E todo aquele que me renegar diante das pessoas, igualmente o renegarei diante de meu Pai que estás nos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Se alguém se envergonhar de mim, de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier em sua glória e na do seu Pai e dos santos anjos. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 26. A coragem de opinião sempre foi estimada entre as pessoas, pois há mérito em enfrentar perigos, perseguições, contradições e até simples sarcasmos, aos quais se expõem quase sempre aqueles que não temem proclamar abertamente ideias que não são as de todos. Aqui, como em tudo, o mérito é proporcional às circunstâncias e à importância do resultado.
Sempre há fraqueza em recuar diante das consequências da opinião própria e em renegá-la. Há casos em que isso constitui extrema covardia, equiparada a fugir no momento do combate. Jesus combate essa covardia do ponto de vista especial de sua doutrina, esclarecendo que se alguém se envergonhar de suas palavras, ele igualmente se envergonhará dele, que renegará quem o renegou, que aquele que o confessar diante das pessoas, ele o reconhecerá perante seu Pai que estás nos céus. Em outros termos, os que temerem se confessar discípulos da verdade são indignos de serem admitidos no reino da verdade. Perderão o benefício da sua fé, porque é uma fé egoísta que guardam para si mesmos, ocultando-a com medo para que não lhes traga prejuízo neste mundo, enquanto que, depositando a verdade acima dos seus interesses materiais, aqueles que a proclamam abertamente trabalham pelo seu futuro e pelo dos outros ao mesmo tempo. Assim será com os adeptos do Espiritismo, porquanto a doutrina que professam nada mais é que desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho. É a eles também que se endereçam as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Lá colherão os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Bela leitura essa do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando sobre a coragem da fé. Lembrando que toda interpretação que nós formos fazer em relação às palavras professadas por Jesus, todas essas interpretações elas devem ser feitas no contexto dos ensinos de Jesus. E qual é o contexto dos ensinos de Jesus? É um contexto de amor incondicional. Então Jesus usou nesse momento de palavras fortes para exprimir que só viverá no reino de Deus aqueles que estiverem dispostos a viverem os seus ensinos. E que lembremos sempre que o amparo divino sempre estará junto àqueles que se esforçam para vencer as suas más inclinações, ou seja, aqueles que se esforçam para vencer a si mesmos. Então, sempre estaremos amparados por nosso Pai nesse processo de reforma íntima, de melhoria, de viver os ensinos de Jesus. Aqui também Jesus nos fala da necessidade da autenticidade, da nossa autenticidade. E o que seria isso? Seria a coerência entre os princípios filosóficos e religiosos que abraçamos, ou seja, a fé que escolhemos, a fé que professamos e os nossos atos. É preciso que os nossos atos estejam de acordo com aquilo, com aquela religião que nós abraçamos, com aqueles princípios filosóficos e religiosos que nós abraçamos, para que nós possamos viver o Evangelho no nosso dia a dia, a partir das nossas ações, a partir das nossas atitudes no mundo. E que nós possamos expressar em todos os lugares em que nós estivermos, que nós possamos professar a nossa fé na nossa vida cotidiana, nos nossos atos cotidianos, sem ofender a ninguém, mas também sem esconder os seus princípios, não dizendo ali que vamos seguir ali os nossos princípios e as nossas filosofias sem se importar com o que os outros dizem ou pensam, mas com respeito, sem ofender a ninguém, mas respeitando os princípios aos quais nós abraçamos, né? Tendo coerência em nossos atos com o Evangelho de Jesus. Então, professar a fé sem se importar com os sarcasmos que nós vamos enfrentar, até mesmo com as críticas que também vamos receber. Muitas vezes, sarcasmos e críticas advindos daqueles que convivem conosco, daqueles que fazem parte de nosso ciclo familiar, de nosso ciclo de amizade. Então, que nós possamos professar a nossa fé, professar os princípios religiosos e cristãos
nos nossos atos, nas nossas palavras, nas nossas ações, sem afrontar ninguém, mas agindo com naturalidade, no nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas. Então é isso, essa mensagem da coragem da fé do Evangelho, que nós sejamos corajosos, que nós possamos abraçar a causa do Cristo, abraçar o seu Evangelho nos nossos princípios morais, nas nossas ações cotidianas, onde nós estivermos, nunca renegando o nosso Senhor Jesus Cristo, nunca renegando o seu Evangelho de amor, expressando sempre em nossa vida os seus princípios, sem ofender a ninguém, sem afrontar a ninguém, mas agindo com naturalidade no direito que nos cabe, que é o nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas, né? E seguindo adiante com firmeza em nossa escolha, mesmo enfrentando a crítica, as ofensas ou até mesmo o sarcasmo daqueles que estão ao nosso redor, mas confiantes que é isso que o Pai requer de nós e é isso que Jesus espera de nós. Que nós possamos lembrar, então, e fortalecidos na fé e no amor de Jesus, seguirmos os seus passos, sermos verdadeiros cristãos, a professar o seu amor e a divulgar a sua doutrina maravilhosa, o seu Evangelho. Então, avante, companheiros, coragem, o Cristo nos aguarda. Que nós possamos, então, agora, nesse momento, nos encaminharmos para a nossa prece final. Amado Pai, de infinita misericórdia e bondade, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade bendita do Teu Evangelho. Fortalece-nos a boa vontade, a coragem, Senhor, de vencer os nossos próprios vícios morais, Senhor, de vencermos a nós mesmos. Que possamos ser multiplicadores do Teu amor por onde formos e que avancemos firmes e confiantes na fé, Senhor. Nos abençoa, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada pela sua companhia nesse Evangelho de hoje. Continue a nos acompanhar pelo nosso canal, pelas nossas redes sociais. Agora, nesse instante, vamos nos encaminhar para o passe. Já reserve um copo com água limpa para ser fluidificado. É um momento de concentração, é um momento de comunhão com Deus. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés.
Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, sentia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, na beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, a luz do luar, sentindo a brisa da noite, o perfume do mar,
dissesse pra mim: já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu